Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar para os irmãos hoje uma pequena meditação aqui no livro de João, capítulo de número 3, onde Jesus vem instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. Nicodemos vem até a noite e pergunta e fala para Jesus: Mestre, bem sabemos que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, essas maravilhas que você faz, se Deus não for contigo. Jesus então vai falar para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Só que Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando, o que é nascer de novo. Nicodemos entendeu que nascer de novo seria entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente. Mas Jesus estava falando: Nicodemos, é necessário nascer de novo, é necessário que nasça da água e do Espírito Santo. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesse pequeno texto, nesse pequeno estudo da palavra do Senhor, é o seguinte: existe 3 tipos de vida. A primeira vida é a vida biológica, é a vida que Nicodemos, compreendeu somente a vida número 1, essa vida biológica. E Jesus não estava falando para Nicodemos da vida biológica, Jesus estava falando da vida no Espírito, de uma vida Zoe, porque, como eu falei, tem 3 tipos de vida: a vida biológica, que é a vida no corpo, a vida psique, que é a vida na alma, e a vida Zoe, que é a vida no Espírito. Mas Nicodemos compreendeu apenas a vida biológica. Então Nicodemos falou: mas Senhor, mestre, como é que pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não tem jeito, não tem como. Irmãos, Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando para ele, porque o corpo, ele não nasce de novo. O corpo, ele passa pelo processo da ressurreição, pelo processo da imortalização e depois pela glorificação. Então o corpo, ele não nasce de novo. Jesus estava falando era do Espírito, porque o Espírito, ele nasce de novo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, levantamos a mão e aceitamos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador, a palavra do Senhor nos diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 17, que aquele que se une ao Espírito do Senhor se torna um com Ele. Então, quando levantamos a mão, aceitamos a Cristo, o Espírito de Deus se uniu com o nosso Espírito e nos tornamos um. Aí Jesus falou em Mateus capítulo 26, o verso 41, que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o nosso Espírito, a partir do momento que levantamos a mão, aceitamos a Cristo, o nosso Espírito está salvo, irmãos. Nosso Espírito está salvo, porque Jesus falou que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a carne, o corpo, não nasce de novo. O Espírito nasce de novo. A nossa alma também não nasce de novo. O que nasce de novo é só o Espírito. A nossa alma, ela passa por um processo de conversão, de metanoia. Ela sofre uma metamorfose, que é o que? Cada dia temos que nos converter novamente. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, o verso 2, Paulo vai nos falando que sejamos renovados pela renovação da nossa consciência. Então, consciência é o que? É alma, é sentimento. O que é alma? É sentimentos, emoções. Então, a cada dia, a nossa alma precisa sofrer a metamorfose, uma conversão. Por isso que Jesus falou: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos entendeu só a parte do corpo. Nicodemos falou: mas não tem como um homem nascer de novo. Mas Jesus falou: Nicodemos, tu é mestre em Israel e não sabe dessas coisas, Nicodemos. Se te falo das coisas terrenas, as pequenas coisas que Deus opera na terra, como poderei eu lhe falar das coisas do céu, das coisas do alto, Nicodemos? Não tem como. Porque, irmãos, a gente bem entendemos o seguinte, que o Espírito nosso, ele foi gerado em Deus. Zacarias capítulo 12 vai nos falar que Deus,
é aquele que gera os espíritos dentro dele. Então nós fomos formados dentro de Deus. E quando Deus pegou o pó da terra, o baçá no hebraico, fez o boneco, formou o bonequinho e soprou dentro dele a Neshama, que é o fôlego de vida, aí veio à existência um terceiro elemento, que é a Nefesh, a alma vivente. Então nós somos uma alma. A gente não é um espírito, a gente não é o corpo, a gente é a alma. Porque Gênesis capítulo de número 12, o verso de número 7, a palavra do Senhor nos falando que Deus, formou o homem do pó da terra e soprou dentro dele o espírito e veio à existência a alma vivente. Então nós somos uma alma, eu e você somos uma alma. Às vezes nós queremos investir somente no nosso corpo, somente no nosso exterior e no nosso interior, na nossa alma. Preocupamos muito com o nosso espírito, preocupamos muito com o nosso corpo, mas esquecemos de nós mesmos, que nós somos uma alma, irmãos, nós somos uma alma. E nós, como almas, nós temos que buscar a Deus. Porque a palavra do Senhor nos fala, João capítulo de número 4, o verso 24, vai nos falar que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero que você entenda o seguinte, que Deus é Espírito. Então para nós comunicarmos com Deus é somente através do Espírito que Deus nos deu. Porque Deus, ele se fez carne. Por quê? Para vir habitar entre nós, para nos resgatar, para nos salvar. Mas o mais interessante, irmãos, é que Deus se fez carne. Por quê? Deus é Espírito. E Deus, como Espírito, não teria como resgatar a humanidade. Teria que ser um homem para nos representar. Então Deus, sendo Espírito, também Deus nos deu um Espírito para que nós possamos comunicar com Ele através do seu Espírito. Porque João 4:24, quando diz que Deus é Espírito e Deus soprou, Gênesis 2, capítulo 7, Deus soprou dentro de nós um fôlego de vida e veio existente a alma vivente. Então Deus também nos deu um Espírito para que nós possamos comunicar com Ele através do Espírito Santo. Porque quando Adão e Eva no jardim desobedeceu, comendo do fruto proibido, que não poderia comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali Adão e Eva, eles morreram espiritualmente. Eles morreram em espírito. Então foi necessário que Deus falasse numa voz audível com Adão, porque o espírito de Adão estava morto. Quando Adão estava atrás da árvore, que Deus desceu perguntando: Adão, onde está você? Irmãos, é impossível a gente acreditar, Não sei se você acreditou que Deus não sabia onde estava Adão. Por quê? Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabia onde estava Adão, mas o que Deus estava dizendo: Adão, aonde está você no teu espírito, que o meu espírito não consegue comunicar com o seu espírito, Adão. Porque quando Adão comeu, o espírito de Adão morreu, e o espírito de Adão morreu, então o espírito de Adão, o espírito de Deus não conseguiu se comunicar. Então aí Deus falou: Adão, onde está você no seu espírito, que o meu espírito não consegue mais conectar ao seu espírito? Ali quebrou-se o elo, quebrou-se a aliança, porque o homem desobedeceu a Deus e foi rompido a aliança, o elo da aliança no jardim do Éden foi rompido. Então foi necessário que o verbo, se o verbo se tornasse carne e habitasse no meio de nós, irmãos. João 1, capítulo 1, vai nos falar, que Jesus é o verbo. Desde o princípio ele já estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo no grego quer dizer logos, e logos quer dizer palavra, e palavra quer dizer Jesus Cristo. Então Jesus é a palavra que liberta o homem. Jesus é a palavra, irmãos, que nos traz a salvação. Jesus é a palavra reveladora para a minha e para a sua vida. Então foi necessário que Deus enviasse a palavra
para que pudesse manter novamente um diálogo com Adão, porque no Espírito Deus não conseguiu mais falar com Adão. Então foi preciso que Deus enviar o seu filho, a palavra, e Deus falou: Adão, aonde está você? Foi necessário então que Deus falasse numa voz audível com Adão, para que Adão tornasse a escutar a voz de Deus. Através de quem? Através de Jesus, que é a palavra. Quando Deus falou: Adão, onde está você? Deus liberou o verbo, Deus liberou a palavra, que é Jesus Cristo. Para quê? Para resgatar Adão, para resgatar a humanidade novamente, através do verbo encarnado, através do seu Filho, através de Jesus Cristo, que é a palavra. Irmãos, nós sabemos que Jesus é a palavra que liberta o mundo. E é por isso, nesse pequeno estudo, eu quero que você fique com essa palavra e que você reflita que Jesus é a palavra que salva o mundo, que Jesus é a palavra que transforma a minha, a sua vida, que transforma a nossa vida, porque Nicodemos não entendeu o que Jesus estava falando para ele. Nicodemos entendeu que o corpo ia nascer de novo. Nicodemos, sendo o mestre de Israel, não entendeu, meus irmãos. Mas eu quero que você entenda que você é uma alma. E por que nós somos uma alma? O interessante é o seguinte: que Deus, sendo Espírito, Deus também nos deu Espírito para nos comunicar com Ele. E Deus também nos deu um corpo. Então nós, eu e você, o homem é tricotomo. Nós vemos a tricotomia do homem, né, em toda a Bíblia, em todo o nosso corpo. Nós vemos a tricotomia do homem. Por quê? Nós somos uma alma que temos um espírito. Então você é uma alma que tem um espírito e que tem um corpo. Você tem dois corpos, um corpo espiritual para interagir no mundo espiritual, e você tem um corpo físico, que é esse corpo para interagir no mundo físico. Quando a gente morre o corpo físico, morremos em corpo físico, mas ainda temos um corpo espiritual. É por isso que a gente não morre. A gente, meus irmãos, né, nós vamos, tanto faz, se morrermos, você vai com a alma e com o espírito, porque a alma e o espírito ele não desacopla do corpo, porque se nós desacoprarmos a alma do espírito, nós estamos desfazendo o ser que Deus deu. Muitas das vezes nós aprendemos errado. Nós falamos que quando a gente morremos, o pó vai para a terra e o espírito volta para Deus. E a alma vai pagar as consequências do nosso corpo, mas não. A alma e o corpo, ele não desacoplam um do outro, eles estão ligados. Não tem como desacoplar a alma do espírito, senão nós vamos desfazer um ser que Deus fez. Então Deus nos deu um corpo espiritual para interagir no mundo espiritual, no mundo dos espíritos. Nós somos um mediador. E Deus nos deu um corpo físico para que nós também interagíssemos no mundo físico, nesse mundo visível. No mundo espiritual, nós interagimos através do Espírito que Deus nos deu. E no mundo físico, nós interagimos com esse corpo que Deus nos deu. Então, Nicodemos não compreendeu aquilo que o Senhor estava falando para ele. Que você possa, meus irmãos, compreender que o nosso espírito está salvo. Então nós temos que cuidar agora da nossa alma. Muitas das vezes nos preocupamos com o nosso corpo, com o nosso espírito, mas esquecemos de nós mesmos, que somos a alma. Eu e você, nós somos uma alma. E é essa alma aqui que vai determinar para onde nós queremos ir. Para o céu ou para o inferno, porque não há outro caminho, só céu e inferno. Então, cuide bem de você mesmo, cuide bem da sua alma, não seja como Nicodemos, não compreendendo a palavra do Senhor. Que os irmãos possam ficar aí com esse pequeno estudo e aguardo, irmão, para o nosso próximo estudo, no nome de Jesus de Nazaré. Amém.